Quantas vezes você já perdeu o sono, preocupado com um problema que nem sequer aconteceu? Talvez um desastre financeiro, uma rejeição humilhante, um erro irreversível. Sua mente gira em círculos, criando cenários catastróficos, como se estivesse tentando se preparar para o pior. Mas, e se eu te dissesse que grande parte desse sofrimento nunca vai se tornar realidade? Que estamos presos a uma ilusão de controle, uma armadilha invisível que nos mantém reféns da ansiedade e do medo? Vivemos na era da hiperconectividade, onde somos bombardeados por expectativas irreais. O feed do Instagram nos mostra vidas impecáveis, enquanto os noticiários nos lembram, a cada minuto, de que o mundo está desmoronando. Cada escolha que fazemos parece ter um peso esmagador. E se eu fizer a escolha errada? E se eu fracassar? O medo do futuro nos paralisa e a ansiedade se torna o pano de fundo da nossa existência. Mas há séculos, um homem chamado Michel de Montaigne percebeu algo que poderia nos libertar dessa angústia. Minha vida foi cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu. Montaigne foi um pensador do século XVI, um homem que viveu tempos de guerra, peste e instabilidade política. Ele tinha todas as razões para ser um ansioso crônico, mas, ao invés disso, escolheu observar a si mesmo, suas preocupações e seus medos com um olhar curioso, quase divertido. E quanto mais ele analisava, mais percebia que seu sofrimento era, na maior parte das vezes, imaginário. O homem que teme sofrer já sofre por aquilo que teme. Essa foi outra de suas constatações brilhantes. Não é curioso como, na tentativa de evitar o sofrimento, acabamos por vivê-lo de maneira antecipada? Ele percebeu que a mente humana tem o hábito de fabricar problemas. Criamos cenários fictícios que nos fazem sofrer, como se estivéssemos tentando antecipar todas as dores do mundo antes mesmo delas acontecerem. O problema é que essa antecipação é inútil. Na maioria das vezes, as catástrofes que tanto tememos nunca se concretizam e, ainda assim, passamos a vida carregando o peso delas. Preocupar-se com o futuro é sofrer duas vezes. Essa frase resume o que muitos de nós experimentamos diariamente. Ficamos presos em um ciclo de sofrimento imaginário, antecipando falhas e frustrações que podem nunca acontecer. A sociedade moderna amplificou esse fenômeno. Estamos em constante estado de alerta. O medo da crise econômica, o receio de não sermos bons o suficiente, a necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Tudo isso nos aprisiona dentro de nossas próprias mentes. Vivemos mais no futuro do que no presente. Mas o que Montaigne nos ensina é algo poderoso. Grande parte desse sofrimento é artificial. Nunca estamos em casa. Estamos sempre além. O medo, o desejo, a esperança nos arremessam para frente e nos roubam o sentido do momento presente. Montaigne nos alerta para essa fuga constante do agora. Estamos sempre correndo atrás do futuro. Mas e se aprendêssemos a permanecer onde realmente estamos? Hoje, você pode estar angustiado por algo que talvez nunca aconteça. Pode estar se sentindo incapaz, sobrecarregado, esgotado. Mas, e se você aceitasse que não tem controle sobre tudo? E se, ao invés de tentar prever cada possível fracasso, você simplesmente se abrisse para viver o agora? Montaigne não encontrou uma fórmula mágica para eliminar o medo. O que ele fez foi aprender a rir dele, aceitar a incerteza da vida e perceber que, muitas vezes, levamos tudo a sério demais. Quando paramos de nos importar com aquilo que não controlamos, começamos a enxergar as coisas de forma diferente. O peso diminui, as oportunidades aparecem, a vida flui. No fundo, nós já fomos assim. Quando crianças, não nos preocupávamos com o amanhã. Vivíamos o presente de forma pura, sem o fardo da ansiedade. Mas, conforme crescemos,
A sociedade nos ensina que devemos ter tudo sob controle, que falhar é inaceitável, que o futuro deve ser planejado minuciosamente. Montaigne também viveu essa pressão. Ele tentou seguir carreiras respeitadas, atender às expectativas de sua época. Mas, um dia, decidiu se retirar para sua torre e apenas refletir. Ele percebeu que a coisa mais gloriosa do mundo é viver segundo a própria maneira, e não segundo as exigências alheias. O que nos impede de viver com simplicidade e contentamento é nossa tendência de complicar o que deveria ser simples. Essa percepção de Montaigne ressoa fortemente nos dias de hoje. Quantas vezes nos perdemos em preocupações desnecessárias, em busca de algo que achamos essencial, mas que no fim das contas nem era tão importante. E, com isso, nos tornamos prisioneiros de um medo constante. Mas e se Montaigne estiver certo? E se grande parte das tragédias que imaginamos nunca se tornarem reais? Será que vale a pena carregar esse peso? A verdadeira liberdade não está em eliminar o medo, mas em entender que ele, na maioria das vezes, não passa de um truque da nossa mente. Nada é tão terrível que não possamos zombar dele. Quando você se dá conta disso, tudo começa a dar certo. Montaigne também acreditava que a busca pela perfeição é um veneno para a mente. Ninguém está livre de dizer tolices. O erro está em dizê-las com seriedade. Ele defendia que, ao levarmos tudo tão a sério, nos tornamos reféns da necessidade de controle, de aprovação e de sucesso inatingível. Outro aspecto fundamental de sua filosofia é a aceitação da imperfeição. A incerteza é uma posição desconfortável, mas a certeza é uma posição absurda. Ele nos lembra que a busca por garantias absolutas é uma ilusão, pois a vida, por natureza, é imprevisível, e aceitar essa verdade nos torna mais livres. Montaigne também percebeu que boa parte do nosso sofrimento vem da comparação. Não há qualidade tão universal na natureza humana quanto a diversidade. Ele argumentava que cada pessoa tem um ritmo, uma trajetória única, e que a constante comparação nos impede de viver plenamente. Se aceitássemos nossa singularidade, talvez encontraríamos mais paz. E então, voltamos à pergunta inicial. Quantas das tragédias que você teme realmente vão acontecer? Será que vale a pena viver sob esse peso constante? Ou será que, assim como Montaigne, podemos aprender a rir de nossos medos, abraçar o presente e confiar um pouco mais na incerteza da vida? Quando você para de se importar com o que não pode controlar, algo mágico acontece. A vida começa a fluir. O medo perde a força e, de repente, tudo começa a dar certo.